Prefeitos da região de Pouso Alegre se reúnem em Belo Horizonte com representantes da CEMIG e do Governo do Estado. Secretaria Municipal de Educação divulga o calendário de volta às aulas na rede municipal de ensino. Insumos para a produção da vacina da Oxford AstraZeneca chegaram ao país nesse fim de semana. O governo oferece produtos digitais como INSS e carteira digital. O governo também oferece novas concessões. Esses são os destaques do Jornal da Câmara. Olá, sou o jornalista Lucas Silveira e este é o Jornal da Câmara. Insumos para a produção da vacina da Oxford AstraZeneca pela Fiocruz chegaram ao país neste fim de semana. O Brasil também iniciou as inspeções técnicas no laboratório indiano que produz a vacina Covaxin. Desde o início da vacinação, o Ministério da Saúde distribuiu aos estados e ao Distrito Federal mais de 15 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Um novo lote do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, chegou ao Brasil no último sábado. O produto é para a fabricação de 12 milhões e 200 mil doses da vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, que será feita no Brasil pela Fiocruz. Em conversa com apoiadores nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro comentou a previsão de vacinas distribuídas ainda neste mês de março. Esse mês nós devemos ter no mínimo 22 milhões de vacinas, esse mês. Então começou a ser essas vacinas serem certificados pela Anvisa, estamos comprando. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária começou a fazer a inspeção no laboratório da BioNTech, que produz a vacina Covaxin na Índia, para avaliar os padrões de boas práticas de produção, tanto do insumo farmacêutico quanto das vacinas. Esta é uma das etapas necessárias para a concessão do registro da vacina. Na noite do domingo, Bolsonaro se reuniu com ministros e com os presidentes da Câmara e do Senado para tratar da vacina e também do novo auxílio emergencial. R$250 por 4 meses. 250 está acima da média do Bolsa Família, que, que são 190. O CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a ACIPA, está com uma oferta de emprego específica para monitor educacional. Saiba os detalhes. Atenção às vagas de emprego oferecidas pelo CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a ACIPA, a Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. O CAC oferece vagas para monitor educacional, com seleções na sede do CAC nesta terça e quarta-feira. É imprescindível ter o certificado de magistério ou pedagogia. O CAC fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O horário de funcionamento do CAC é das 9 da manhã às 6 da tarde. Para mais informações, você pode ligar no 3429-6512. Você pode ainda mandar o seu currículo para o e-mail vagascac@gmail.com. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. Agora vamos conferir as demais ofertas de empregos do CAC. Atenção às vagas de emprego oferecidas pelo CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a ACIPA, a Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Estágio, desenvolvimento de softwares, assistente de sistema júnior, cozinheiro ou cozinheira, armador, técnico de enfermagem do trabalho, operador de escavadeira hidráulica, operadores de trator de esteiras, auxiliar de produção solda SMD, mecânico de refrigeração, farmacêutico, operador de caldeira, auxiliar de cozinha, almoxarife,
motorista CNH-B, vendedor interno, analista de suporte técnico, motorista CNH-B, vendedor externo, técnico em segurança do trabalho, operador de monitoramento eletrônico. O CAC fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O horário de funcionamento do CAC é das 9 da manhã às 6 da tarde. Para mais informações, você pode ligar no 3429-6512. Você pode ainda mandar o seu currículo para o e-mail vagascac@gmail.com. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. Clientes de instituições bancárias já podem acessar serviços digitais do governo federal, como o Meu INSS e a carteira de trabalho digital, com a mesma senha do banco. O Sicoob é a primeira instituição financeira cooperativa a se integrar ao gov.br, com adesão do Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. Os cooperados podem, na prática, acessar os mais de 2.700 serviços públicos com a mesma senha com que entram em sua conta corrente. Sem dúvida alguma, importante iniciativa, tanto do governo quanto do Sicoob, para facilitar a vida da nossa sociedade e trazer ainda mais cidadania. Atualmente, 93 milhões de brasileiros têm cadastro no gov.br, o que permite o acesso a serviços digitais de 11 estados, Distrito Federal e 74 municípios. E a ideia do governo é cada vez mais facilitar a vida do cidadão que precisa resolver suas demandas com o governo federal de forma ágil e segura, principalmente nesse momento de pandemia. O gov.br já é um dos maiores portais de governo do mundo. Nele estão disponíveis informações de todos os ministérios de mais de 4.000 serviços públicos. Nosso objetivo é colocar o governo na palma da mão de todos os brasileiros, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A seguir, prefeitos da região de Pouso Alegre se reúnem em Belo Horizonte com representantes da CEMIG e do governo do estado. E mais, Secretaria Municipal de Educação divulga o calendário de volta às aulas na rede municipal de ensino. Voltamos já. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você, não é isso, André? Eu cuido. E você, dona Marina? Eu fecho. E vocês aí? A gente limpa! Sua vez, Pedro. Opa, eu protejo. E você, Joel? Eu previno. Ana, agora é com você. Eu oriento. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você sabe quantos vereadores tem na sua cidade? Fácil! A resposta está na lei orgânica do seu município. Ela define a quantidade de vereadores de cada cidade. Mas a Constituição Federal define alguns limites. Por exemplo, cidades com até 15 mil habitantes devem ter, no mínimo, 9 vereadores. Enquanto cidades com mais de 8 milhões podem ter, no máximo, 55 vereadores. Quer saber quantos tem a sua cidade? Confira a lei orgânica do seu município. Para este ano, o governo federal prepara novas concessões de aeroportos, rodovias, ferrovias e ainda leilões de terminais portuários. 2 deles, localizados no Porto do Santos, em São Paulo, vão representar a maior licitação do setor dos últimos 15 anos. Os portos são importantes vias de escoamento das exportações brasileiras, para que eles recebam investimentos e ampliem a capacidade de movimentação e armazenamento de cargas. O governo atua para promover a concessão à iniciativa privada. Os investimentos precisam sair do bolso dos privados, porque uma vez que o governo não há recursos para que ele possa investir em toda a infraestrutura brasileira portuária.
Apesar da pandemia da Covid-19, em 2020, o governo federal arrendou 20 terminais e leiloou outros 5. Foram arrecadados quase R$1,5 bilhão de reais. As empresas se comprometeram a investir cerca de R$2 bilhões em melhorias nesses portos. A expectativa é gerar mais de 30 mil empregos diretos e indiretos. Neste ano, a meta é conceder à iniciativa privada a exploração de outros 17 terminais, em portos como o de Santana, no Amapá, o de Mucuripe, no Ceará, o de Santos, em São Paulo, e o de Paranaguá, no Paraná. Também está prevista a venda da empresa estatal Companhia Docas do Espírito Santo. O Porto de Santos terá 2 terminais arrendados. Juntos, eles deverão receber R$1,2 bilhão em investimentos. Será a maior licitação portuária dos últimos 15 anos. O leilão deverá ocorrer nos próximos meses e o vencedor vai administrar os terminais pelos próximos 25 anos. Temos a perspectiva de ter um ano cheio, aí, repleto de leilões, gerando com isso uma ampliação da capacidade dos nossos portos e uma redução, ao fim e ao cabo, dos custos logísticos no país. Os líderes de partidos elencaram os projetos prioritários que devem ser debatidos e votados na Câmara dos Deputados em Brasília. Entre os urgentes, os que combatem a pandemia da Covid-19 e os projetos de natureza econômica. O ano político de 2021 começou com a eleição dos presidentes do Congresso Nacional. Em meio à maior pandemia da história da humanidade, o novo governante da Câmara, deputado Arthur Lira, tem pela frente alguns desafios. A necessidade da aprovação de um novo auxílio emergencial para a população mais pobre é um deles. Na Câmara, líderes de partido enumeraram as prioridades que esperam ver debatidas e votadas nos próximos 2 anos. A nossa expectativa é que esses próximos 2 anos, como responsabilidade, nós tenhamos o fator econômico, o desenvolvimento econômico do nosso país, preocupados, obviamente, com a pandemia do coronavírus, os processos que precisam ser feitos no auxílio emergencial e no pós-pandemia na geração de renda e emprego. Garantir a independência e a soberania dos poderes através da harmonia, pautar as principais reformas para a retomada econômica e o auxílio aos mais vulneráveis e, principalmente, retomar o protagonismo da casa e o respeito perante a sociedade. O líder do PSC, deputado Aloísio Mendes, acredita que o presidente Arthur Lira vai pautar projetos com foco na economia. A sua gestão fará com que a Câmara dos Deputados entregue à população brasileira o que ela precisa, as reformas e os projetos que irão de encontro à necessidade do nosso povo para enfrentar essa pandemia que estamos vivendo e para resolver o problema grave de economia que o país irá passar nos próximos anos. A seguir, prefeitos da região de Pouso Alegre se reúnem em Belo Horizonte com representantes da CEMIG e do governo do estado. E mais, Secretaria Municipal de Educação divulga o calendário de volta às aulas na rede municipal de ensino. O Jornal da Câmara volta em instantes. O mundo está passando por uma epidemia de coronavírus, mas apesar disso não há motivo para pânico. Essa é uma doença que pode ser prevenida com medidas simples. Quer saber quais são? Confira o Minuto Saúde. Contra o coronavírus ou qualquer outra doença respiratória, fique em casa quando estiver doente. Evite contato próximo com pessoas com sintomas parecidos com o da gripe. Lave as mãos com frequência usando água e sabão ou álcool em gel 70%. Principalmente depois do contato com pessoas doentes ou após tossir e espirrar. Use lenço descartável para limpar o nariz. Cubra seu nariz e boca com um lenço ou com a dobra do braço ao tossir ou espirrar. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Não compartilhe objetos pessoais como copos, pratos, talheres e garrafas. Evite aglomerações e mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é um profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos usando o equipamento de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias. Quer saber mais? Acesse saude.gov.br/coronavírus. Até o próximo Minuto Saúde. Na dúvida, não compartilhe.
Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. A Secretaria Municipal de Educação divulga a escala de aulas presenciais. Confira. O ensino fundamental retoma as aulas presenciais no dia 1º de março, 9º ano pela manhã e 5º ano pela tarde. Dia 2 de março, 8º ano de manhã e 4º ano à tarde. 3 de março, 7º ano pela manhã e 3º ano pela tarde. 4 de março, 6º ano pela manhã e 2º ano pela tarde. 5 de março, 1º ano pela manhã. Um ano depois, a pandemia continua. No Brasil, vivemos a pior onda da Covid-19. Previsões de solução pela imunidade de grupo não se confirmaram e é preciso continuar seguindo as orientações de prevenção. E a vacinação em massa vem mostrando ser o caminho para acabar com a pandemia. A imunidade de rebanho ou imunidade de grupo ocorre quando uma parte da população fica imune a um vírus a tal ponto que a doença não consegue mais se propagar. Antes da vacina, alguns países como Bélgica, Suécia e até mesmo os Estados Unidos rejeitaram a quarentena, o distanciamento social e o uso de máscara, apostando que essa imunidade ocorreria naturalmente. Todos voltaram atrás. Foi levantado lá atrás por alguns que não precisaria se fazer nada, não precisaria isolamento social, que essa doença teria um curso natural, e que quando ela contaminasse 70% da população, então a sociedade, toda a população adquiria imunidade, 70% adquiria imunidade e ela deixaria de circular e fim de história. Em setembro de 2020, as estimativas apontavam que Manaus havia chegado a quase 70% de infectados. Com óbitos e internações em queda, a rede pública ensaiou a retomada das aulas, mas poucos meses depois veio a segunda onda, derrubando a hipótese da imunidade de rebanho. Especialista em inteligência artificial, o cientista americano Yuan Gu projetou um modelo em que, nem mesmo ao fim de 2021, Nova York alcançará a imunidade de rebanho. Para isso, será necessária total adesão às vacinas, com cobertura das novas variantes e imunização das crianças. Com a experiência de médico e ex-ministro da Saúde, o senador Marcelo Castro faz um alerta importante. Uma doença que tem aproximadamente 3% de mortalidade, ou seja, de cada 100 pessoas que são acometidas de Covid, 3 perdem a vida. Se nós tivéssemos que acometer 150 milhões de brasileiros para poder adquirir imunidade de rebanho, nós então perderíamos próximo de 5 milhões de irmãos nossos. Isso é absolutamente condenado por todos os cientistas, todos os centros de pesquisa, pela Organização Mundial de Saúde e pela lógica, pelo que é racional, não precisa ser médico, para ver que isso não tem lógica, não tem fundamento. Então, o caminho único que nós temos, que a ciência tem, é a vacinação. Estamos no pico da segunda onda, com leitos de hospitais, UTIs lotadas, números de mortes recordes a cada dia. Não sabemos ao certo quantos brasileiros já foram infectados, mas todos nós já perdemos colegas, amigos e parentes e nada da humanidade de grupo. Para chegar lá, só existe uma alternativa: a vacinação em massa. A vacina ela é um instrumento de saúde pública e que a gente precisa realmente nos comprometer como sociedade e acreditar na eficácia que isso vai ter quanto à possibilidade da gente acabar com a pandemia. Para a gente ter uma eficácia completa em relação à questão da imunização das vacinas, a gente precisa que pelo
pelo menos 70% da população realmente seja imunizada contra o Covid-19, para a gente vislumbrar que isso venha a realmente acontecer, que a população realmente seja protegida e que a gente vislumbre o fim dessa pandemia. O prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, esteve em Belo Horizonte nesta segunda-feira para discutir sobre os problemas recorrentes da CEMIG no município e região. A intenção é buscar soluções e melhorias para a população. Estiveram presentes na reunião o prefeito de Santa Rita do Sapucaí, professor Vander, e o prefeito de Itajubá, Christian Gonçalves. Olá, amigos e amigas. Hoje, segunda-feira, acompanhado aqui do prefeito Christian de Itajubá, do nosso professor Vander de Santa Rita, nós estamos tendo uma reunião com os representantes da CEMIG aqui na cidade administrativa. Estamos trazendo a eles as dificuldades que nós estamos enfrentando aí nos nossos municípios. Colocamos a questão do pico de energia nas nossas fábricas, a falta de energia em alguns dos bairros, em especial de Pouso Alegre. As demandas foram muito bem recebidas por eles, que se comprometeram a tomar todas as providências para resolver esse problema, tanto em Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, como em Itajubá. Quero agradecer aqui os representantes da CEMIG por estarem nos recebendo e estarem prontamente ofertando uma resposta a toda a população que espera que o mais breve possível tenha um deslinde favorável a todos. Muito obrigado. O Jornal da Câmara fica por aqui. Até a nossa próxima edição.